Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto pelo qual tenho muito respeito e carinho. Vamos falar sobre Star Wars. Aproveitando o lançamento do episódio 9, esse vídeo é uma singela homenagem a uma obra que influenciou a cultura geek por décadas e ainda continua influenciando. Sendo assim, nesse vídeo irei analisar quais os 5 Jedi mais poderosos já mostrados em toda a franquia de filmes Star Wars. Então, se você gostou da ideia deste tema, já ativa o seu sabre de luz, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Aproveita também para seguir a Nerd Sensei no Instagram. Agora, antes de iniciar propriamente a nossa análise, é melhor estabelecermos primeiro as nossas premissas, tudo bem? Irei analisar aqui quais os 5 Jedi mais poderosos, ranqueando do mais fraco até o mais poderoso deles. Porém, irei considerar apenas os filmes nesta análise, sendo que todo o universo estendido como jogos, quadrinhos, livros, etc. não serão considerados. Dessa maneira, nesta análise irei considerar apenas os filmes de 1 a 8, sendo que o episódio 9 também irá ficar fora da análise. Então fica tranquilo que nesse vídeo você não irá encontrar nenhum spoiler do mais novo filme. Como segunda ressalva, irei analisar apenas os Jedi, ou seja, não irei considerar Lord Vader aqui, pois ele já não era mais um Jedi e sim um Lord Sith. Terceira e última ressalva que irei levar em consideração neste vídeo será a capacidade de combate 1 contra 1 de cada um dos Jedi da nossa lista, analisando seus poderes e realizações em batalha. Dado isso, irei considerar não apenas a sua capacidade de utilizar a força, como também sua habilidade com o sabre de luz. Agora que todos os recados foram dados, bora pra análise. Com o nosso quinto lugar temos Anakin Skywalker, mas você deve estar se perguntando o quê? Como assim Anakin fica na última posição da lista? Calma, jovem padawan, não deixa o lado negro clicar no dislike ainda. Continua comigo no lado luminoso da força que eu vou explicar a você o porquê disso. Antes de mais nada, vale notar aqui que o quinto lugar não é algo tão ruim assim, pois mesmo nesta posição Anakin ainda está à frente de todos os outros Jedi já apresentados em toda a obra. Sim, no decorrer de anos de filmes você com certeza já viu dezenas de Jedi, principalmente nas prequels de Star Wars, e Anakin fica acima de todos eles com toda certeza. Anakin fica na frente até mesmo de Jedi presentes nos filmes 7 e 8, como Rey e Kylo Ren. E vou explicar isso agora para esclarecer qualquer dúvida. Rey e Kylo não estão na nossa lista pelo simples fato de que os 5 presentes aqui são de longe os mais poderosos de toda a obra. Uma forma fácil de perceber isso é analisar o contexto dos episódios 7 e 8 com, por exemplo, os episódios 1, 2 e 3. Nos episódios iniciais da prequel, a República estava no seu auge, onde existiam diversos Jedi que simplesmente treinavam desde criança, aprendendo não somente sobre a força, mas também a combaterem com sabres de luz. Depois eles se tornavam padawans e acompanhavam mestres Jedi em missões, o que ajudava em muito a dar experiência real a eles. Por fim, eles finalmente se tornavam mestres Jedi. Sério, é surreal a estrutura que a Ordem Jedi tinha na época da República. Agora, se você comparar com o tempo que se passa nos episódios 7 e 8, você tem Rey e Kylo Ren como os maiores sensitivos da força. Mas apesar de um potencial nato no uso da força de ambos, não foi mostrado nem de perto feitos de batalha que os coloquem na mesma posição dos Jedi mais poderosos do tempo da República. Isso não é porque eles não eram poderosos, na minha opinião eles são como diamantes brutos, mas que por viverem em uma época onde o treinamento Jedi não é tão intensivo e prolongado, fica difícil eles ficarem na mesma condição de combate. O próprio George Lucas já havia afirmado em entrevistas que foi proposital a coreografia de luta dos episódios 1, 2 e 3 serem muito mais enérgicas. Ele disse que queria mostrar como era uma luta Jedi com os Jedi no seu auge de capacidade. Dessa maneira podemos ver o porquê os episódios 7 e 8, apesar de terem mais tecnologia e recursos do que os episódios 1, 2 e 3, ainda assim tinham batalhas menos impressionantes que as desses episódios. Beleza, eu só esclareci isso pois sei que no decorrer da lista poderia surgir a dúvida de por que Kylo Ren e Rey não estarem presentes. Mas vale a ressalva também que estou analisando apenas seus poderes até o episódio 8, sendo que no episódio 9 eles podem ter sim mostrado algum outro poder que poderia mudar sua posição em nossa lista. Mas como a análise é limitada até o episódio 8, eles realmente ficam de fora do nosso ranking de Jedi mais poderosos. Agora voltando a Anakin, ele é realmente muito poderoso, só pra você ter uma noção. Anakin quando criança tinha a maior quantidade de midichlorians já vista em toda a galáxia, maior inclusive que o próprio Mestre Yoda. Segundo Qui-Gon Jinn, as midichlorians são formas de vida microscópicas que residem em todas as células vivas e que sem elas a vida não poderia existir. É através das midichlorians que a força se manifesta. Dessa maneira
maneira, a quantidade de midichlorians de um ser vivo representa o seu potencial em manifestar a força, e que, em resumo, podemos traduzir que Anakin tinha o maior potencial de sensibilidade da força de toda a história da galáxia. Tudo bem, mas por que um ser com tão alto potencial fica apenas na 5ª posição da nossa lista? Bem simples, porque ele não atingiu todo o seu potencial. Em uma idade ainda muito jovem, Anakin se tornou um Lord Sith, e como foi mostrado no episódio 3, ele entrou em uma batalha com seu mestre Obi-Wan Kenobi, perdendo para ele. E é que ele não somente perdeu a luta, como também metade de seu corpo, o tornando praticamente metade máquina. E foi aqui que Anakin perdeu seu potencial. E não é apenas eu que diz isso, George Lucas mesmo disse isso em uma entrevista. Segundo ele, Lord Sidious queria que Anakin sucumbisse ao lado negro da força, pois queria um substituto mais poderoso que Vader, que apesar do potencial que Anakin tinha, ele não o alcançou. George Lucas inclusive fala em uma entrevista na Vanity Fair de 2005 que a habilidade de Vader seria 20% inferior à do Lord Sidious, sendo que antes de perder o seu corpo ele tinha o potencial de ser 2 vezes mais poderoso que o Lord Sith. A matéria ainda está disponível na internet caso tenham interesse. Sendo assim, ao perder parte de seu corpo, Anakin perdeu também o seu incrível potencial declarado por Qui-Gon Jinn no episódio 1 e ocupa o nosso 5º lugar. Com o 4º lugar temos Jedi Mace Windu, e cara, ele realmente merece essa posição de destaque. Mace Windu era um Jedi de alto escalão, fazendo parte do Conselho Jedi e um dos Jedi mais respeitados da Ordem. Um exemplo de como Windu era respeitado, por exemplo, era em suas conversas com o Mestre Yoda, onde mostrava ter uma relação de igual para igual com um grande Mestre Jedi. E não é pra menos, Mace era realmente muito poderoso, sendo que entre seus feitos de batalha, temos que ele derrotou sem aparentes dificuldades o caçador de recompensas Jango Fett no episódio 2. Porém, seu maior feito em todos os episódios que já apareceu foi o fato de ter derrotado Palpatine em combate. Bora relembrar, no episódio 3, Mace Windu, junto de 3 outros Jedi, enfrentou Darth Sidious em combate, sendo que o Lord Sith eliminou rapidamente os outros 3 Jedi, mas não Mace Windu. Contra Mace ele teve grandes dificuldades sendo derrotado em combate, e aqui além de Mace Windu ter feito a grande façanha de ter derrotado o Lord Sith, ele foi capaz também de bloquear seu Force Lightning, uma técnica assinatura de Darth Sidious, onde ele lançava relâmpagos de força em seu oponente, e apesar da técnica ter sido sim muito poderosa, Mace a bloqueou completamente com seu sabre de luz. Mas aqui vale a ressalva de que Palpatine pode muito bem ter manipulado a luta para que tivesse perdido de Mace Windu neste duelo. E falo isso porque, se vocês se lembram da batalha, Sidious só não foi eliminado por Mace porque Anakin salvou o Lord Sith do golpe, o que fez com que Windu acabasse sem seu braço direito e fosse derrotado pelo Force Lightning de Sidious. E o que aconteceu logo depois? Anakin finalmente foi reconhecido como Darth Vader e selou seu destino como Lord Sith ao lado de Darth Sidious. E algo que colabora ainda mais para essa hipótese é o fato de que no embate de Anakin contra Conde Dooku, Palpatine estava se fazendo de indefeso e influenciando Anakin para que este eliminasse Dooku em combate, o que Anakin acabou por fazer. E dado que o embate entre Mace Windu e Sidious foi o que selou o destino de Anakin como Lord Sith, é muito plausível que Sidious não estivesse dando 100% de si na luta, e estivesse esperando que Anakin o ajudasse para então entrar definitivamente para o lado negro da força. Mas claro, isso ainda não tira os méritos de poder de Mace Windu, que era assim um dos Jedi mais poderosos da galáxia e extremamente respeitado no tempo da República, que fazia ele ocupar o nosso 4º lugar. Já com o nosso 3º lugar temos Luke Skywalker, mas você deve estar se perguntando o quê? Como assim Luke em 3º? Ele é o mais poderoso da galáxia. Calma, jovem Padawan, devo lembrar você das nossas premissas, onde estou analisando o conteúdo presente apenas nos 8 primeiros filmes. Se fôssemos levar em consideração Luke Skywalker do universo expandido da franquia, eu concordo que essa posição não faria jus ao seu poder, dado que ele é praticamente um Chuck Norris em outras obras como livros e quadrinhos. Mas ao analisar friamente seus poderes e realizações em batalha nos filmes, essa posição é a que cabe melhor para Luke e vou explicar a você o porquê. Luke é o filho de Anakin Skywalker e Padme, tendo sido criado no planeta Tatooine para que estivesse seguro da ameaça do Império Galáctico. Luke cresceu como jovem normal até que R2-D2 e C-3PO apareceram no planeta, o que levou a toda a série de eventos da trilogia original do episódio 4 a 6, onde ele lutou junto da Aliança Rebelde contra o Império Galáctico, que era personificado pelas figuras de Darth Vader e Lord Sidious. Dessa maneira, para enfrentar tamanha ameaça, Luke começou seu treinamento Jedi numa idade não tão comum se fôssemos comparar com a época da República. Mas ele compensou seu treinamento tardio com um talento fora do comum e teve a ajuda de 2 grandes mestres Jedi, sendo estes Obi-Wan Kenobi e Yoda. Com o treinamento de ambos, Luke foi capaz de grandes feitos de batalha, tendo chegado ao seu prime de poder no episódio 6, onde foi mostrado como capaz de derrotar Darth Vader em batalha.
logo após ele poupou seu pai, o que fez com que ele saísse do lado negro da força, voltasse a ser Anakin Skywalker e eliminasse Darth Sidious. Dessa maneira, Luke contribuiu e muito para a queda do Império, o que pavimentou o caminho para uma nova era onde ele teve a oportunidade de reconstruir a Ordem Jedi em uma nova geração. Por fim, no episódio 8, vemos um feito inédito para os Jedi até então, onde Luke, como última mostra de seu poder, foi capaz de projetar a sua imagem em um planeta que estava a anos-luz de distância, salvando assim membros da Resistência, impedindo a Primeira Ordem de atacar, e assim também foi muito condizente com os próprios ensinamentos de seu mestre Yoda, onde ele ensinou a Luke que um Jedi usa a força para conhecimento e defesa, nunca para atacar. Dessa maneira, sem ceder à violência contra seu sobrinho, Luke utilizou a força com sabedoria e salvou os membros da Resistência. Mas apesar desses dois feitos incríveis de poder, ainda assim os dois próximos Jedi da nossa lista são sim mais poderosos. E com o segundo e honrado lugar, temos Obi-Wan Kenobi. Sério, ele é simplesmente uma lenda não somente por seus poderes, mas também por suas realizações. Bora analisar isso aí. Obi-Wan foi ensinado por ninguém mais, ninguém menos que a também lenda mestre Qui-Gon Jinn, o Jedi que foi o precursor da Ghost Force, se unindo à força após a sua morte. E aproveitando que estamos falando de Qui-Gon Jinn, foi no episódio 1 em sua luta contra Darth Maul que vimos o grande potencial de Obi-Wan. Qui-Gon Jinn havia sido derrotado pelo Lord Sith, sendo que nenhum Jedi havia derrotado um Sith por mais de 1000 anos até então. Após ver seu mestre sendo eliminado, Obi-Wan fica furioso, mas consegue dominar seus sentimentos e mesmo ainda sendo um jovem Padawan, derrota Darth Maul em uma batalha lendária. Sério, você ouviu o que eu disse? Obi-Wan era nada mais, nada menos do que um Padawan, mano. E ele ainda assim foi capaz de derrotar um Lord Sith, sendo que nenhum havia sido derrotado por mais de 1 milênio. Só com esse feito, Obi-Wan já merecia o segundo lugar como Jedi mais poderoso, mas ainda tem mais. Não satisfeito em derrotar um Lord Sith, ele derrotou 2 deles, sendo o segundo Lord Vader. Sério, você já viu em todo o universo dos filmes de Star Wars alguém que foi capaz de derrotar não só um, mas 2 Lord Sith? Pois é, Obi-Wan derrotou 2 deles, entrando para um recorde sem precedentes na obra. Claro, eu sei que Anakin, já como Lord Vader, perdeu a luta por diversos motivos, entre eles o seu ego, que fazia com que ele achasse que era muito superior que todos os outros e subestimasse seus oponentes. Mas isso é subestimar um pouco o próprio feito de Obi-Wan, sendo que apesar de possuir um estilo de luta mais defensivo, ainda foi capaz de derrotar o Lord Sith e dessa maneira selou completamente o potencial de Anakin, como expliquei anteriormente. E você acha que é só isso? Ainda tem mais. Obi-Wan ainda foi capaz de derrotar o General Grievous, que havia derrotado inúmeros Jedi, e Kenobi finalmente pôs um fim a esse oponente altamente poderoso. Como outros grandes feitos, podemos citar também que ele foi mestre de 2 dos Jedi mais importantes para toda a história, sendo estes Anakin e Luke Skywalker. Por fim, Obi-Wan, já com mais idade, foi capaz de se unir à própria força, se tornando um espírito da força, e ajudou a guiar Luke em momentos importantes para o Skywalker, como por exemplo para destruir a Estrela da Morte. Dessa forma, por ter sido um excelente espadachim com feitos lendários, sem comparação com nenhum outro Jedi de nossa lista, Obi-Wan ocupa merecidamente o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Mestre Yoda. Yoda foi o mestre dos mestres, ensinando inúmeros Jedi durante a sua vida, se tornando mestre da Ordem do Conselho Jedi e respeitado por todos, inclusive por seus inimigos. Mesmo poderosos sensitivos da força, como o Conde Dooku, ao entrar em combate com Yoda, simplesmente fugiram, o que mostra o grande potencial de combate de Yoda, que afugentava até mesmo oponentes muito poderosos. E vale ressaltar aqui que estamos analisando Yoda apresentado nos filmes, onde apesar de sua idade já avançada, era capaz de inúmeros feitos em batalha, tendo um estilo de luta muito ágil e poderoso. Agora imagina Yoda em seu prime de poder na juventude. Yoda seria simplesmente uma máquina de combate sem limites. Tudo bem, mas e quanto ao seu uso da força? Yoda era um dos Jedi com a maior sensibilidade à força já mostrados até então, sendo mostrado movendo objetos enormes como, por exemplo, uma pilastra gigante para salvar Anakin e Obi-Wan, ou até mesmo tirar de um pântano um X-Wing em seu encontro com Luke. Não apenas isso, mas vimos que Yoda foi capaz de bloquear até mesmo o Force Lightning de Lord Sidious sem seu sabre de luz, apenas com as mãos. E essa não foi a única vez em que isso aconteceu. Em sua luta contra Conde Dooku, ele bloqueou seu Force Lightning com apenas uma mão. Mas apesar de todo seu poder, é um fato que Yoda perdeu sim do Lord Sidious, mas aqui valem algumas ressalvas. Ele teve um bom combate contra o Lord Sith, sendo que antes de ir para a luta ele estava com Obi-Wan, que inicialmente havia se oferecido para lutar contra Sidious, pois não queria lutar contra Anakin. Mas Yoda o impede, dizendo que para lutar contra Lord Sidious, Obi-Wan não era poderoso o suficiente, e dessa maneira ambos entraram em um consenso de que o mais poderoso deveria enfrentar Sidious, sendo que este mais poderoso era o próprio Yoda.
Dessa maneira, mesmo um Jedi extremamente poderoso como Obi-Wan tinha total ciência de que Yoda era sim mais poderoso que ele e com bastante humildade desistiu de seus planos de ir atrás de Lord Sidious, deixando ele para o Jedi mais poderoso entre eles, Mestre Yoda. Mais tarde, Yoda ainda treina Luke Skywalker, sendo um grande mestre para ele, e mesmo após desaparecer e se tornar um espírito da força, vemos que Yoda tinha a capacidade de manifestar seus poderes, mesmo como um espírito, como quando foi capaz de conjurar um raio no episódio 8, mostrando assim sua extrema ligação com a força, mesmo em sua forma espiritual. Dessa maneira, graças a um grande equilíbrio entre suas incríveis habilidades com sabre de luz, juntos de sua ligação e potencial no uso da força, quase que sem comparação, Yoda ocupa merecidamente o primeiro lugar da nossa lista. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição ou acha que eu deveria ter incluído algum outro Jedi? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.